No extremo norte da China, encontra-se uma imensa faixa de território árido conhecida como o deserto de Taklamakan. Essa vasta área arenosa, comparável a um verdadeiro oceano de areia, ocupa cerca de 337 mil quilômetros quadrados. Ao longo dos séculos, os ventos incessantes e a poeira fina contribuíram para o desaparecimento quase completo da vida na região. Dunas móveis, escassez absoluta de água e violentas tempestades de areia sempre caracterizaram esse ambiente hostil, que avançava sem controle sobre os povoados próximos. A origem desse deserto remonta a um processo de formação geológica que se estendeu por milhões de anos. As cordilheiras de Tian Shan, ao norte, e Kunlun, ao sul, funcionam como barreiras naturais que impedem a entrada da umidade trazida tanto do Oceano Índico quanto das correntes de ar da Sibéria. Assim, a planície situada entre essas montanhas transformou-se numa das áreas mais secas do planeta. As chuvas, quando ocorrem, não ultrapassam 100 milímetros por ano, um índice extremamente baixo, insuficiente para manter qualquer vegetação espontânea. Para se ter uma ideia da escassez hídrica, cada metro quadrado do solo do Taklamakan recebe semanalmente, em média, o equivalente a apenas uma garrafa de meio litro de água. Essa quantidade irrisória não atende nem às necessidades básicas das plantas. Além disso, o clima é marcado por contrastes extremos. No verão, os termômetros frequentemente superam os 40 graus Celsius. Já no inverno, não é raro as temperaturas despencarem para abaixo de 20 graus negativos. As tempestades de areia são frequentes e imprevisíveis, podendo surgir em qualquer época do ano. Com o passar dos séculos, a situação, que já era crítica por natureza, foi intensificada pelas atividades humanas. O corte indiscriminado de árvores, o pastoreio excessivo e a exploração abusiva dos aquíferos subterrâneos contribuíram para fragilizar ainda mais o solo, eliminando o pouco da cobertura vegetal que ainda resistia. O resultado dessa combinação entre forças naturais e ação humana foi uma desertificação fora de controle, que continua avançando por amplas regiões do norte chinês. Durante muito tempo, o norte da China enfrentou um adversário persistente, a areia levada pelos ventos. Sempre que os ventos de monção sopravam a partir das vastas regiões desérticas de Gobi e Taklamakan, formavam-se intensas tempestades de poeira que avançavam sobre cidades e plantações, cobrindo o céu e mergulhando áreas inteiras em uma escuridão quase total, mesmo durante o dia. Esse fenômeno se agravou drasticamente na década de 1990. Em certos anos, moradores de metrópoles como Pequim foram obrigados a utilizar máscaras por mais de 80 dias ao longo do ano, numa tentativa de se proteger da inalação das partículas finíssimas suspensas no ar. Essa nuvem de poeira afetava não só a saúde da população, mas também comprometia a visibilidade nas ruas, dificultava o transporte e provocava prejuízos expressivos para a economia do país. A situação tornou-se uma crise de escala nacional. Essas tempestades de areia não surgiam isoladamente, eram resultado direto do desmatamento e da perda de cobertura vegetal. Sem raízes para manter a terra firme, o solo se tornava vulnerável à ação dos ventos, que levantavam partículas que podiam ser levadas por centenas ou até milhares de quilômetros. O problema se repetia ano após ano, acelerando a degradação ambiental em ritmo alarmante. Esse cenário extremo foi descrito como uma autêntica batalha contra a areia. Mais do que um transtorno ecológico, representava uma ameaça concreta à sobrevivência das populações locais, à infraestrutura básica e à produção de alimentos. Vilarejos inteiros, estradas e plantações eram engolidos por dunas em movimento, obrigando o governo a realizar constantes ações emergenciais. Diante dessa realidade, a desertificação passou a ser reconhecida não mais como um fenômeno natural incontrolável, mas como um desafio que exigia ação estratégica, coordenada e de longo prazo. A gravidade do problema levou o governo da China a investir em soluções estruturais duradouras, com foco não apenas em mitigar os efeitos imediatos, mas também em enfrentar as causas profundas do avanço dos desertos. Diante da crescente ameaça representada pela desertificação, a China optou por agir com determinação. Em 1978, o governo chinês lançou uma iniciativa de longo prazo batizada de Programa dos Três Nortes, conhecida internacionalmente como Grande Muralha Verde. O propósito central era conter o avanço das áreas áridas e proteger a região norte do território por meio de um gigantesco esforço de restauração ambiental. Ao contrário do que se poderia imaginar, não se trata de uma linha
linha contínua de árvores. A proposta abrange uma imensa malha composta por milhares de áreas florestadas, barreiras naturais contra o vento e lagos com função ecológica, todos estrategicamente distribuídos por boa parte do norte chinês. Essa rede de proteção se estende por mais de 4.500 quilômetros, indo desde a região autônoma de Xinjiang até a província de Heilongjiang, cobrindo quase toda a faixa setentrional do país. A meta estipulada revelou-se ousada: plantar 35 milhões de hectares de novas florestas até o ano de 2050. A intenção era ampliar a cobertura vegetal do país, que em 1949 era de cerca de 10%, para ultrapassar a marca de 25%. Essa empreitada é considerada a maior intervenção já realizada em solo firme, utilizando não materiais industriais como concreto ou aço, mas sim o planejamento rigoroso, a continuidade das ações e o poder regenerativo das plantas. A implantação da Grande Muralha Verde marcou uma mudança fundamental de paradigma. Abandonou-se o modelo tradicional baseado exclusivamente em barreiras físicas contra a areia, adotando-se soluções biológicas que buscam estabilizar o terreno, atenuar a ação dos ventos e restabelecer as condições mínimas para o crescimento da vegetação. A partir desse novo modelo, iniciou-se uma fase de testes e desenvolvimento de métodos específicos voltados para regiões de clima extremamente severo, como o deserto de Taklamakan, onde os fatores naturais tornam qualquer tentativa de reflorestamento um verdadeiro desafio. A abordagem adotada no deserto de Taklamakan não teve início com o uso de concreto ou maquinário robusto. Os especialistas chineses começaram com um minucioso levantamento do terreno, utilizando imagens de satélite e drones para mapear a movimentação das dunas e identificar a direção predominante dos ventos. Com base nesses dados, elaboraram um sistema físico voltado à estabilização do solo. Esse sistema baseia-se na instalação de grandes malhas de palha dispostas de forma diagonal sobre a areia, criando um padrão visual semelhante a um tabuleiro de xadrez. Cada quadrado possui cerca de 6 metros por 6 metros, o que equivale a aproximadamente 20 pés de lado. Do alto, a paisagem do deserto transforma-se em um gigantesco mosaico geométrico que parece se estender infinitamente. A aplicação desse método é extremamente exigente e se dá sob condições adversas. Milhões de quilos de palha são levados por longas distâncias, que podem ultrapassar centenas de quilômetros, até as regiões mais isoladas do deserto, onde não há estradas asfaltadas e veículos frequentemente ficam atolados. Nesses locais, equipes de trabalhadores escavam valas rasas e alinham cuidadosamente os feixes de palha segundo as linhas do grid previamente traçado. O trabalho é feito sob temperaturas escaldantes, frequentemente superiores a 49 graus Celsius, com pouquíssima ou nenhuma sombra disponível. Mesmo diante de um esforço físico tão intenso, o sistema traz benefícios cruciais. Diminui a força dos ventos que atingem a superfície, estabiliza as dunas móveis e gera pequenas zonas onde a umidade consegue se manter por mais tempo. Essas estruturas de palha não se limitam a atuar como barreiras passageiras. Elas funcionam como a base essencial para todo o processo de regeneração ecológica que ocorre na região, dando sustentação aos projetos de recuperação ambiental que se desenvolvem a partir desse alicerce engenhoso e sustentável. Com a instalação do trançado de palha, inicia-se uma nova etapa voltada à introdução da cobertura vegetal. Nesse ponto, entram em cena máquinas especializadas que perfuram o solo, criando aberturas no centro de cada quadrado da estrutura montada. Esses espaços são meticulosamente preparados para receber espécies de plantas especialmente adaptadas à escassez de água. Entre os exemplares escolhidos, destacam-se o saxaú, o choupo do deserto e o salgueiro de coloração avermelhada. As mudas, cultivadas com antecedência em viveiros, são transportadas até o ambiente árido já aclimatadas às adversidades da região. No momento do plantio, cada exemplar é inserido cuidadosamente de modo que suas raízes fiquem próximas da superfície, protegidas pela camada de palha, que age como escudo contra o calor extremo e o movimento da areia causado pelos ventos. Logo após essa etapa, aplica-se uma quantidade precisa de água e realiza-se a compactação do solo ao redor da planta, garantindo que as raízes entrem em
contato direto com a umidade retida no solo. Esse procedimento é crucial para aumentar as chances de sobrevivência no início do desenvolvimento. Com o passar dos dias, o próprio material de palha assume um papel essencial na manutenção das condições ambientais. Ele reduz significativamente a perda de umidade por evaporação, ajuda a manter o solo em temperatura mais baixa e impede que a areia fina seja carregada pelo vento. Aos poucos, com a ação conjunta da brisa, da umidade noturna e dos micro-organismos presentes no solo, essa palha se transforma em uma camada fértil de matéria orgânica. Esse novo solo orgânico atua como adubo natural, fortalecendo o crescimento das raízes, que conseguem atingir camadas mais profundas e estáveis do subsolo. Assim, o que começa com pequenas e delicadas mudas se transforma gradualmente em uma malha vegetal resistente, capaz de estabilizar as dunas e dar início à regeneração ecológica do deserto. Além do cultivo adaptado ao clima árido, uma segunda estratégia fundamental viabilizou o avanço do verde no deserto de Taklamakan: a implementação de uma vasta rede de painéis solares. Com mais de 2.700 horas de luz solar por ano, essa região figura entre os locais com maior incidência de radiação solar do planeta. Em vez de permitir que essa intensidade apenas tornasse a areia ainda mais escaldante, os moradores passaram a aproveitá-la como fonte limpa e abundante de energia para impulsionar a recuperação ambiental. Ao longo da rodovia do deserto de Tarim, que corta o coração do Taklamakan por mais de 436 quilômetros, foram erguidas 86 estações de bombeamento movidas à energia solar. Cada uma dessas estruturas é equipada com centenas de painéis fotovoltaicos, responsáveis por gerar eletricidade suficiente para extrair água dos lençóis subterrâneos. Essa água, captada a mais de 100 metros de profundidade, percorre uma complexa rede de dutos enterrados. Por meio do sistema de irrigação por gotejamento, o líquido é direcionado diretamente às raízes das plantas, minimizando desperdícios por evaporação e aproveitando cada gota de forma eficiente. Graças a esse arranjo engenhoso, mais de 200 mil árvores hoje se mantêm vivas ao longo dessa estrada, em uma zona que praticamente não recebe precipitação. O funcionamento é simples, mas extremamente eficaz. A luz do sol gera energia elétrica. Essa energia alimenta os sistemas de bombeamento, a água extraída sustenta a vegetação, e a vegetação, por sua vez, fixa o solo e combate o avanço das dunas. Para aproveitar melhor o espaço disponível, os painéis solares foram instalados a cerca de 2 metros de altura, permitindo a passagem do vento e o desenvolvimento de vegetação sob a estrutura. A sombra dos painéis contribui para a redução da temperatura do solo e ajuda a conservar a umidade, criando um ambiente propício ao cultivo de espécies resistentes como o alcaçuz, o salgueiro vermelho e o espinheiro. Assim, formam-se corredores verdes contínuos sob o abrigo dos painéis, transformando parte do deserto em um exemplo promissor de restauração ambiental. Além das tradicionais placas solares, o conteúdo aborda também o uso de uma tecnologia complementar conhecida como sistema solar de espelhos, ou sistema de heliostatos. Nesse modelo, milhares de espelhos são estrategicamente posicionados em grandes estruturas curvas e se movimentam em 2 eixos diferentes, acompanhando o trajeto do Sol ao longo do dia com extrema precisão. Esses espelhos refletem a luz solar em direção ao topo de uma torre central, onde uma substância especial, o sal fundido, é aquecida a temperaturas superiores a 540 graus Celsius. Esse calor intenso é transformado em vapor de alta pressão, que aciona turbinas e geradores, dando origem à eletricidade de forma eficiente e limpa. Um ponto-chave dessa tecnologia é o armazenamento térmico. A energia excedente, na forma de calor, é conservada em tanques com sal fundido, possibilitando o funcionamento da usina mesmo durante a noite ou em dias nublados. Isso garante maior estabilidade e previsibilidade no fornecimento elétrico, superando a intermitência típica de muitas fontes renováveis. Como exemplo concreto, o texto cita uma instalação com capacidade de 50 megawatts, cujo investimento gira em torno de 130 milhões de dólares, valor que demonstra a viabilidade técnica e econômica dessa solução, especialmente em regiões desérticas, onde a radiação solar é intensa e constante. Essa estrutura não apenas fortalece a matriz energética local, como também contribui diretamente para
para outros setores essenciais. Ela atua em sinergia com sistemas de irrigação e com iniciativas de contenção e recuperação de solos degradados. Dessa forma, a energia solar deixa de ser uma alternativa secundária e passa a ocupar papel central na restauração ambiental, garantindo fornecimento contínuo de eletricidade para bombas de água, sistemas de iluminação, estações de monitoramento e demais operações voltadas à manutenção das áreas revitalizadas. As ações contínuas no deserto de Taklamakan, ao longo de várias décadas, geraram resultados concretos e transformadores. Especialistas apontam que a frequência de tempestades de areia na região sofreu uma queda expressiva de aproximadamente 82% em comparação com os anos 80. Em localidades como Kakeya, por exemplo, a quantidade de dias por ano com presença de poeira no ar caiu de cerca de 100 para 30, demonstrando uma melhora significativa na qualidade ambiental. Esse avanço está diretamente ligado à introdução e expansão da vegetação no deserto. A presença de árvores e arbustos contribui para diminuir a velocidade do vento rente ao solo, o que impede que a areia seja suspensa e transportada por grandes distâncias. As raízes dessas plantas também fortalecem o solo, tornando-o mais estável e menos suscetível à erosão. Além de controlar a poeira, as áreas recuperadas passaram a desempenhar um papel importante na absorção de gases do efeito estufa. O texto destaca que essas terras, antes severamente degradadas, atualmente capturam mais de 20 mil toneladas de gás carbônico por ano. Isso transformou trechos do deserto em verdadeiros pulmões verdes, capazes de contribuir para o equilíbrio climático da região. Outrora denominadas como Mar da Morte, essas áreas passaram a exibir corredores ininterruptos de vegetação. Florestas compostas por espécies como álamo, espinheiro, nogueira e amendoeira agora se estendem até onde a vista alcança, formando paisagens completamente distintas do cenário árido de antes. Tais mudanças são atribuídas a uma combinação eficaz de técnicas que inclui estabilização do solo, irrigação estrategicamente planejada e utilização intensa de energia proveniente do sol. Esses dados mostram como a ação humana, quando orientada pela ciência e pela sustentabilidade, é capaz de reverter processos de degradação ambiental severa e criar novas perspectivas para regiões marcadas pela aridez extrema. Apesar do avanço das iniciativas, o projeto ainda enfrenta críticas e limitações significativas. Ecologistas alertam para os riscos associados ao reflorestamento baseado em monoculturas, especialmente com o uso de espécies como álamos e salgueiros. Essas árvores apresentam crescimento acelerado, porém possuem vida útil curta e uma dependência elevada de água proveniente do subsolo. Em determinado momento, uma grave doença atingiu a região norte da China, resultando na eliminação de mais de 1 bilhão de álamos. Esse episódio comprometeu anos de esforços dedicados à recuperação florestal. Mesmo com o aumento da cobertura vegetal, estudos realizados por instituições internacionais demonstram que, em alguns períodos, o processo de desertificação continuou avançando, revelando fragilidades na estratégia adotada. Entre os principais fatores identificados, destacam-se o uso de espécies pouco adaptadas às condições ambientais locais, os baixos índices de precipitação e o uso prolongado de irrigação artificial, prática que pode levar ao esgotamento de aquíferos subterrâneos, intensificando a vulnerabilidade da vegetação implantada. Diante desse cenário, especialistas ressaltam a importância de um novo olhar sobre a restauração ambiental. O foco, afirmam, não deve se restringir à quantidade de árvores plantadas, mas deve considerar a saúde e o equilíbrio dos ecossistemas em sua totalidade. Surge, assim, a proposta de substituir formações compostas por uma única espécie por sistemas mais diversos, que combinem árvores nativas, arbustos e gramíneas, reproduzindo a estrutura natural dos biomas originais. Essa abordagem busca fortalecer a biodiversidade e criar áreas mais resistentes a pragas, doenças e variações climáticas, além de promover um uso mais sustentável dos recursos hídricos. A restauração ecológica passa, portanto, por soluções integradas que respeitam as características do ambiente, favorecendo a regeneração duradoura das paisagens degradadas.
O deserto de Taklamakan, um dos mais inóspitos do planeta, foi cenário de uma transformação impressionante impulsionada por engenharia, tecnologia e esforço humano. No coração dessa mudança, destaca-se a rodovia do deserto de Tarim, uma via construída para unir as cidades oásis de Luntai e Minfeng. Com mais de 300 quilômetros de extensão, ela corta o deserto de ponta a ponta, enfrentando temperaturas extremas, ventos intensos e condições desafiadoras desde o início das obras, em 1993. A inauguração oficial aconteceu em 4 de outubro de 1995, marcando o fim de um processo que durou pouco mais de 2 anos. O projeto demandou um investimento de aproximadamente 260 milhões de dólares e emprega soluções técnicas inovadoras. Sua base é composta por camadas de cascalho, esteiras de palha e geotêxteis, estruturas capazes de impedir que a areia invada e encubra o asfalto. Hoje, essa rodovia é muito mais do que um elo de transporte. Ela conecta áreas restauradas, fazendas solares e centros de pesquisa, ampliando as possibilidades de desenvolvimento sustentável no meio do deserto. A presença dessa infraestrutura abriu espaço também para o crescimento do ecoturismo. Diversos parques combinam florestas artificiais, painéis solares e reservatórios de água, formando paisagens improváveis em meio às dunas. Passeios de camelo, com duração entre 2 e 5 horas, tornaram-se uma das atrações mais procuradas, integrando-se à economia local como uma nova fonte de renda para as comunidades da região. Ao longo dos anos, o Taklamakan passou a ser visto como um vasto laboratório ecológico, onde ciência, energia solar e intervenção humana se unem no combate à desertificação. O documentário conclui com uma reflexão essencial: nem toda mancha verde representa equilíbrio ambiental. A restauração verdadeira acontece quando as raízes que sustentam a vida brotam no mesmo solo onde permanecem e se desenvolvem.